Olá pessoal, eu sou o Bruno Tondin. Eu sou o Lucas Quaresma. Boa! E este é o nosso segundo episódio do podcast Faróis da Restauração, onde nós vamos reunir as principais notícias da igreja, falar sobre os seus ensinamentos, doutrinas e muito mais. Nosso principal objetivo é aproximar vocês e também a nós de Jesus Cristo. Perfeito. E é importante lembrar, pessoal, que nós não somos um canal oficial da igreja, nós somos apenas membros. E nós temos aqui o propósito de compartilhar mensagens e aprendizados com vocês e não de servir como fonte oficial. E hoje nós, dando continuidade à nossa série de vídeos falando sobre discursos da Conferência Geral, nós vamos falar de mais um deles. E para quem não conhece, a Conferência Geral é um evento mundial, né, onde todos os líderes da igreja eles se reúnem para compartilhar mensagens de esperança, amor, orientação para os desafios de nossos dias. Maravilha, obrigado. E o discurso de hoje é do Elder Arning, da última conferência, intitulado Testados e Fortalecidos em Cristo. O que mais me chamou a atenção foi um trecho desse discurso dele, que eu achei particularmente muito interessante, que ele inicia assim: a palavra testar tem vários significados. Testar não significa simplesmente colocar algo à prova, significa fortalecer. Para testar uma peça de aço, é necessário submetê-la à tensão. Calor, peso e pressão são adicionadas até que a verdadeira natureza do material seja realçada e revelada. O aço não se enfraquece ao ser testado. Pelo contrário, torna-se algo em que se pode confiar, algo forte o suficiente para suportar cargas maiores. O Senhor nos testa da mesma maneira para nos fortalecer. Esse teste não ocorre em momentos de tranquilidade ou conforto. Ele surge nos momentos em que passamos por algo que vai além do que sentimos que poderíamos suportar. O Senhor ensina que devemos continuar a crescer e nunca nos cansar de nos esforçar, que nunca devemos desistir, que devemos continuar a fazer o melhor que pudermos. Quando continuamos a ter fé em Jesus Cristo, mesmo quando as coisas pareçam momentaneamente impossíveis, nós nos tornamos espiritualmente mais fortes. Isso me chamou muita atenção, porque me lembra quando eu e minha família, às vezes, a gente passa por alguns momentos difíceis, e o primeiro que a gente pensa a fazer é ir no templo. Quando a gente se sente que está passando por uma coisa muito forte, a gente sabe que o Senhor, ele nos deu isso para que eles possam nos fortalecer, né, para que a gente possa se tornar mais forte. É aquela famosa frase, né, você quer mais paciência, o Senhor vai te dar momentos de, provações para que você possa ter mais paciência, né. Se você quer ter mais, ser mais forte em uma determinada situação, ele vai te dar aprovações para que você possa ser testado para se fortalecer, né, que nem fala aqui do aço. O aço ele não enfraquece, quando ele é testado, né, ele fica mais forte, né, ele se revela o seu verdadeiro potencial, que é basicamente o que o Senhor faz com todos nós, né. Ele sabe qual que é o nosso verdadeiro potencial. Mesmo a gente pensando que a gente não é capaz, que a gente não é digno para isso, mas o Senhor sabe que somos. E por isso que ele nos testa, porque ele quer o melhor de nós, né. E através dessas provações, desses testes, né, aonde nós nos tornamos mais fortes. E voltando para a parte do templo, né, quando a gente está passando por algum momento que a gente precisa se conectar mais com o Senhor para que a gente possa receber uma resposta do que fazer durante aquele acontecimento, daquela situação, né? A gente sempre vai no templo para que a gente possa se sentir mais perto dele, para que a gente possa obter essa resposta, né? E, nesses momentos de teste, isso nos ajuda bastante. E também ele fala na parte aqui que mesmo quando as coisas parecem momentaneamente impossíveis, eh eh,
às vezes a gente tem aquele pensamento que o Senhor ele está indo contra nós, né? Ou que o Senhor deixou de nos ajudar, ou que o Espírito Santo está longe de nós, né? Mas é totalmente o contrário. O Senhor está lá e Ele quer que aprendamos algo com aquela situação, né? Então, às vezes, quando a gente passa por determinados momentos, a gente pensa: "Nossa, Senhor, por quê? Por que você está me dando isso? Por que você está fazendo com que eu e a minha família passe por isso?", né. Mas a gente sempre tem que lembrar que nesses momentos o Senhor está conosco para que a gente possa passar por isso, né, e que também a gente possa sair disso mais fortes, né. Eh, e são inúmeras vezes durante o nosso tempo na igreja, né, que a gente passa por essas situações, por essas provações, né. E eu posso testificar que em todas essas, eu e a minha família, a gente saiu mais forte. Mesmo que, foram acontecimentos que não foram o que a gente queria, mas o Senhor sabe o que que é melhor para nós, né. E a gente aceita isso e depois lá na frente a gente reconhece: "Poxa, realmente, se o Senhor ele não tivesse nos testado naquele momento, ou se o Senhor ele não tivesse nos orientado da melhor forma naquele momento, para que a gente fosse para um outro caminho, talvez a gente não estaria bem agora ou nessa situação agora, né". Eh, então essa esses são os meus pensamentos sobre esse trecho da parte do testar, né. Você, Bruno, o que que você acha? Caramba, grande Lucas, me emocionei aqui ouvindo você compartilhar essa experiência pessoal, então muito obrigado por você compartilhar isso. Enquanto você estava falando, eu pude lembrar também de vários momentos, né, que eu já passei, de desafios e ao qual o Senhor ele também me mostrou muitas coisas a qual eu deveria fazer, né. E até pensando nisso, nas escrituras, né, inclusive até nas últimas semanas a gente tem estudado muito sobre isso, né, e tem uma experiência de Joseph, né, que foi o profeta da restauração da igreja, né, onde ele trouxe todas as verdades novamente aqui na terra para que nós pudéssemos também um dia voltar à presença do Senhor. Ele estava passando por uma situação muito difícil, né, onde nesse início da igreja, né, no início da restauração, as pessoas eram muito contra a igreja, né, elas não queriam que a igreja prosperasse, não queriam que a igreja ela realmente pudesse ser fortalecida, né, e o conhecimento do evangelho restaurado de Jesus Cristo chegar a todos. E, inclusive, em determinado momento, ele foi preso injustamente, né, e enquanto ele estava nessa prisão e acontecendo diversas coisas com os santos, né, os membros da igreja na época, ele pergunta ao Senhor, né, nas escrituras que nós lemos, né, ele fala assim: ó Deus, onde estás? Até quando tua mão será retida? Né? Então, imagina a angústia que ele estava sentindo naquele momento, né? Mas o mais incrível para mim é a resposta do Senhor nesse momento, né? O Senhor ele responde para Joseph da seguinte maneira: meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre todos os teus inimigos. Isso para mim é muito incrível, né? E ao pensar que, mesmo nesses momentos de tanta dificuldade, né, assim como você compartilhou dos desafios pessoais, o Senhor ele responde, né? Calma, né? Paz seja com tua alma. Essas aflições, né, esses desafios, eles não vão durar mais que um momento. E o Senhor ainda fala, né? Se as suportares bem, Deus te exaltará no alto e você vai triunfar, né? Então isso aqui é o mais incrível para mim, né? Essa promessa ela é maravilhosa. E uma coisa que eu gosto muito, inclusive, nós vamos estudar, né, daqui a pouco aí também, né, já estudamos sobre o exemplo também onde Joseph ele estava passando por uma situação difícil novamente e o Senhor ele responde para Joseph, né, que
mesmo que as mandíbulas do inferno elas possam abrir a boca para tragar-te, né, ou seja, para destruir-te, ele fala: lembra-te, meu filho, que todas essas coisas te servirão como experiência. E aí o mais interessante para mim é quando o Senhor ele diz, né? O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. E aí para mim ele faz a pergunta que é uma das minhas escrituras preferidas, né? E me toca profundamente toda vez que eu leio. És tu maior do que ele? Então para mim isso é muito profundo, né? Saber que qualquer coisa que possa acontecer em nossa vida, né? Qualquer desafio, qualquer provação, né? Até mesmo as mandíbulas do inferno, como a própria Escritura diz, né? Mesmo que tudo isso aconteça, o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Então essa reflexão ela é muito importante na nossa vida. Que a gente sempre lembre que os nossos desafios, eles são realmente para o nosso crescimento. E que o Senhor, né, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele passou por todas elas. E graças a ele a gente também pode suportar todas elas. E aproveitando, falando um pouco sobre isso e compartilhando também o que eu gostei muito nesse discurso, o Elder Eyren, ele fala um pouco também sobre as dificuldades que ele teve em sua vida, né? E utilizando as palavras dele, compartilhando exatamente o que ele disse, ele comenta assim: há muito tempo procurei aprender física e matemática nos meus anos de faculdade. Sentia-me sobrecarregado. Comecei a perceber que estava tentando aprender algo que estava além da minha capacidade. Quanto mais sobrecarregado me sentia, menos força eu tinha para continuar a dar o melhor de mim. Meu desânimo me levou a achar que meus esforços eram quase inúteis. Comecei a pensar em desistir, em fazer algo mais fácil. Sentia-me fraco. Fazendo uma oração, senti a certeza serena que vem do Senhor. Foi como se ele dissesse à minha mente: estou testando você, mas também estou com você. Na época, eu não sabia o significado dessas palavras, mas eu sabia o que fazer: voltar ao trabalho. Ao refletir e trabalhar durante os anos que se seguiram, passei a compreender essa mensagem de incentivo encontrada nas Escrituras. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aprendi que minha dificuldade com física era, na verdade, uma dádiva do Senhor. Ele estava me ensinando que, com a ajuda dele, eu poderia fazer coisas que pareciam impossíveis, se tivesse fé que ele estaria ao meu lado para me ajudar. Por meio dessa dádiva, o Senhor estava agindo para me testar e fortalecer. Eu gostei muito dessa parte, porque ela deixa muito claro que nós podemos todas as coisas em Cristo, se nós o buscarmos, se nós exercermos fé nele. E também aproveitando para compartilhar uma experiência pessoal, quando eu servi em missão, lá no Pará, na Missão Brasil Belém, era muito interessante que nós trabalhávamos muito, né? Nós falávamos com muitas pessoas, nós batíamos muitas portas, nós tentávamos de toda forma realmente ajudar o máximo de pessoas possíveis que nós conseguíamos. E claro, né, nós passávamos por muitos desafios também, muitas dificuldades. E eu lembro que eu orava muito ao Senhor, né, pedindo ajuda, pedindo para que Ele pudesse colocar as pessoas em nossos caminhos, as pessoas que pudessem aceitar, né, o Evangelho, pudessem querer ouvir sobre Jesus Cristo. E o mais interessante é que o Senhor ele me testava ao máximo. Ele realmente testava a minha fé, para ver se realmente eu iria continuar trabalhando, para ver se realmente eu iria continuar acreditando que quem manda é Ele, que Ele que decide como as coisas funcionam e que Ele que decide se o meu aperfeiçoamento, né? Claro que eu tenho meu livre-arbítrio, mas Ele precisa que eu faça, que eu haja para que Ele possa me moldar, para que Ele possa me fortalecer, para que Ele possa me fazer crescer e acreditar que Ele realmente pode fazer tudo se eu acreditar nele. E eu aprendi muito isso na minha missão, de que se eu colocasse a minha fé no Senhor e continuasse trabalhando e continuasse fazendo o melhor de mim,
no momento certo, e quando ele achasse que eu estaria pronto, as coisas acontecessem. E esse é um dos maiores aprendizados da minha vida até hoje. E eu sei que quando eu passo por dificuldades, eu passo por provações, eu sei que é ele me dizendo: calma, meu filho, isso é para o seu crescimento. Essas experiências são para o teu bem. Então eu tenho um testemunho muito forte sobre isso. E eu sei que o Senhor, Ele comanda as nossas vidas se nós permitirmos. E eu sei que se nós fizermos a nossa parte, e eu sei que nesses momentos de dificuldade, muitas vezes é difícil lembrar e fazer isso. Mas eu sei que se realmente nós olharmos para Cristo e buscarmos Ele, essa escritura ela vai se tornar real. Nós realmente podemos todas as coisas em Cristo, que nos fortalece. Exatamente. Obrigado, Bruno, pelo testemunho maravilhoso sobre essa parte do discurso do Elder Arning. Testifico de todas essas coisas também. É, novamente, quando colocamos todas as coisas no Senhor, né? Ele vai nos guiar, vai nos orientar para que todas essas coisas sejam é, possíveis, sejam feitas, né? Ou e nisso a gente tem que estar aberto para que a gente possa receber uma orientação de um outro caminho que a gente precisa tomar também, né? Caso ele queira, né? É, porque lembrando disso, ele sempre quer o nosso bem, né? Então, se a gente tiver fazendo todas essas coisas com pensamento centrado nele, né? De uma forma ou de outra, todas essas coisas elas vão ser executadas e elas vão dar certo, né? Sobre essa parte de fé também, eu tenho testemunho de quando eu fui para a ala Guajabal de Medellín. É, quando eu fui para lá, eu ainda não falava espanhol fluentemente. E quando eu cheguei lá, o bispo ele foi muito receptivo e na segunda ou terceira semana, na terceira sacramental, quando a gente foi para lá, ele me deu um chamado que eu não me sentia pronto de jeito nenhum para ser. Eh, que eu não lembro na época, eu acho que era, segundo conselheiro da escola dominical, eu acho. E eu não conhecia ninguém na ala, e eu não falava muito bem espanhol ainda, então para mim foi um desafio muito grande. Mas na hora eu lembrei disso, né, exatamente como o Elder Eining cita, que, eh, e que o Senhor ele não dá nada para nós, que a gente não possa suportar, né, isso tá em Nef, mas tem a ver do que ele fala também nessa parte do discurso. E também, nessa parte, nessa situação foi onde que eu me senti mais provado também, porque eu precisava te orientar, dar conselhos, para uma equipe, para membros e de uma ala e que eu era novo e que eu não falava a sua língua ainda fluentemente, né. Só que quando eu pedi para o Senhor: "Senhor, se é a sua vontade, então me ajude nisso para que eu possa melhorar a minha parte do idioma, para que eu possa conseguir, me comunicar bem e para que eles me entendam também, para que eu possa magnificar esse meu chamado e para que eu possa fazer ele da melhor forma possível", né. E depois disso, eu passei por mais desafios ainda. E às vezes você pensa: "Ué, mas você não ia me ajudar, você não ia me dar orientação nisso?", mas era exatamente o que ele estava fazendo, né. Ele estava me testando mais, forçando mais para que eu que eu poderia sair daquela situação ainda mais forte, né. E foi isso que aconteceu, exatamente isso. Então, testifico que todas essas coisas são verdade.
que o Senhor ele nos guia, nos orienta da melhor forma para que a gente possa nos fortalecer e com base nisso para que a gente possa fortalecer e ajudar outras pessoas também. E essas coisas são as que nós compartilhamos hoje no nosso episódio. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Esperamos que tenham gostado. E é isso aí, galera. E a gente deixa esse convite hoje aqui para vocês, para que nos momentos difíceis que vocês estiverem passando, vocês possam buscar mais a Cristo. Né? Nós realmente não sabemos todas as dificuldades e todos os desafios que vocês estão passando nesse momento. E nós sabemos que existem desafios que são muito difíceis, que são muito complicados. Mas nós sabemos que a resposta, ela sempre estará em Jesus Cristo. Então, galera, muito obrigado por vocês terem assistido. Compartilhem esses vídeos com seus familiares, com seus amigos. E até a próxima. Valeu! Até mais, pessoal.